Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da VoxAge nessa tarde de quinta-feira. Queria agradecer a presença de vocês e passar alguns recados antes da gente começar o nosso evento. Primeiramente, nós vamos encaminhar uma pesquisa de satisfação logo após o nosso evento e eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para que preenchessem essa pesquisa, pois as respostas nos ajudam a produzir eventos cada vez melhores, cada vez mais direcionados para vocês, tá legal? O nosso bate-papo vai acontecer com os nossos dois especialistas sobre Digital Customer Experience e vocês podem ficar à vontade e fazer perguntas durante todo o evento, tá? Após o bate-papo entre os nossos especialistas, a gente vai abrir as perguntas para que eles possam responder. Então, fiquem à vontade, façam suas perguntas, aproveitem e tirem as suas dúvidas durante todo o evento. Eu gostaria de convidar agora ao palco os nossos dois especialistas. Primeiramente, Thiago Frederick, diretor de relacionamento com o cliente da VoxAge, e Francisco Sarquis, CEO da Iquetelab Laboratório dos Inquietos. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Thiago. obrigado. Bem-vindo, Obrigado, Sarquis. Cris. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. É um prazer falar com vocês sobre cliente, Digital Customer Experience. Legal, Sarquis, obrigado por aceitar nosso convite aí. É uma honra ter um profissional tão conceituado aí para falar com a gente no nosso webinar. A gente já se conhece há um tempinho, né, Sarquis? A gente está batendo papo, já vai para quase 20 anos aí. Mas ainda bem que é depois dos anos 2000, né? Perfeito, denuncia exatamente. Menos a idade, né, Thiago? E a gente era muito novo, a gente começou muito cedo também, né, Sarquis? Então a gente não está tão velho assim. A idade é uma questão de mindset, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Uma questão de mindset. Você sabe que o pessoal fala muito de gerações, né, Thiago? Muito de gerações. Mas a questão é que você ou é inquieto ou você não é inquieto, né? E o interessante é você combinar as duas coisas, né? Tem projetos, trabalhos para os dois tipos de pessoas, né? Ou você se desafia ou você é mais do tradicional. Acho que o grande lance é combinar as duas coisas. Isso aí, Sarquis. Bom, Sarquis, vamos lá começar a startar nosso bate-papo aqui. E para esquentar os motores aí, explica aí para o pessoal o que é o tal do Digital Customer Experience. Boa, Thiago. Digital Customer Experience é a experiência do cliente digital. A gente tem hoje um cliente que fotografa, que manda áudio, que manda vídeo, ele compartilha, ele publica, ele influencia outros consumidores. Então, e quando vai reclamar, Thiago, ele faz em até 8 canais de atendimento. Então, imagina, você tem um sujeito muito mais empoderado, né? Muito mais ativo, e as empresas, acho que a grande crise que a gente tem hoje é que as empresas estão fazendo uma revolução de tecnologia, né? E o cliente está fazendo uma revolução de comportamento. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que pensar, né? O cliente não quer geladeira, né? Ele quer água gelada. Então, a gente está preocupado com a geladeira, enquanto que a gente devia estar preocupado com a necessidade do cliente, porque isso não muda, né? Acho que é por aí que a gente tem que pensar o Digital Customer Experience. Legal, Sarquis. Pegando até um gancho nisso que você falou, uma coisa que acredito que as empresas precisam começar a olhar um pouco também é a personalização, né, das coisas. Não pode atender todo mundo igual, ele tem que ter o contexto de quem está te ligando, por quê, ou o que eu estou ofertando, se aquilo atende aquele determinado cliente. Eu entender, hoje eu tenho muita ferramenta para personalizar as coisas, né? Pois é, Thiago, o personalizar é a felicidade do cliente, né? É a personalização massificada, é qualidade para todo mundo. Hoje, se a gente for ver, olha, estatística, tá? De 2018 para 2019, nós tivemos um aumento no número de reclamações aqui no nosso país, nas empresas, de 16%. E de 19 para 2020, de 60%. Né? É muita reclamação nas empresas. Você vai falar, pô, mas é claro, a gente está indo mais para o digital, mais para o e-commerce, né? Hoje em dia tem uma quantidade grande de produtos, de serviços, de combos, de preços,
de cores, de modelos. E como é que a gente faz para resolver isso, Thiago? A gente faz como a gente fazia no século passado. Afunila tudo numa PA, né? Aí você tira um relatório, o sujeito vai lá, chefe, olha, está acontecendo isso, o que nós vamos fazer agora? Né? Aí fala, não, vamos resolver isso aí, peraí, vamos colocar um robô. Aí você funila tudo no robô, tira um relatório, de novo, né? Chefe, o que está acontecendo? E vai ver o que vai fazer. Esse negócio de centralizar, Thiago, as coisas, o pessoal pergunta assim, qual que é o futuro do call center? Não é o center, o problema não é o call. Né? Se fosse o call, a gente não teria Clubhouse, a gente não teria os devices, Alexa, Siri. Né? O problema é centralizar, é resolver os mesmos problemas do jeito que a gente fazia no século passado. A gente começou a falar aqui dos anos 2000, que a gente se conhece desde... Mas era assim que o pessoal resolvia os problemas. Hoje tem muito mais problema, e a tendência é ter mais, você resolve igual. Não dá. E um problema que eu vejo nisso que você comentou, Sarkis, é que o pessoal acha que para resolver o problema da experiência do usuário é simplesmente colocar tecnologia, né? Então, hoje, tecnologia é o que não falta. Eu tenho chatbot, tenho PA digital com voz humanizada, inteligência artificial. Agora, se eu não começar da experiência do usuário, entender a jornada dele e construir algo que resolva a vida dele, não vai adiantar nada, né? Talvez eu nem precise colocar tanta tecnologia. Se eu entender melhor o comportamento da jornada, ela do início ao fim, e começar a pegar as dores de verdade do usuário, eu, de fato, consigo, aí sim, aplicar tecnologias, mudar processos, para realmente conseguir melhorar essa experiência do usuário, né? Perfeito, Thiago. Você colocou um ponto muito bom. É claro, a tecnologia é fundamental, né? Mas o futuro não está na tecnologia. Você tem que olhar para a dor do cliente. Isso não muda. Amanhã o cliente vai precisar almoçar? Vai. Vai precisar tomar café da manhã, jantar? Vai. E aí, eu vou conversar, então, com os especialistas, eu vou conversar com o CEO, vou conversar com os cientistas para saber qual que é a próxima tecnologia. Tá bom. Só que, a longo prazo, você tem que olhar para o que não vai mudar. Você vai ter um cliente ainda precisando de problemas para serem resolvidos, sanados, tem uma série de coisas que a tecnologia hoje não atende, mas que amanhã pode atender, e você está olhando a tal da transformação digital. Vou colocar, por exemplo, a impressora no escritório, está fazendo transformação digital. Vou colocar... Cara, pensa no cliente, que dor que você vai resolver. Né? Na pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa com o cliente. Cara, a ética hoje em dia, do Customer Experience, é pensar que dor que você vai resolver do seu cliente. Né? Então, você tem que medir o que você fizer. Né? Inovação, o pessoal quer fazer inovação. Inovação não é um departamento, Thiago. Inovação pede transitividade. Você vai inovar para quê? Para quem? Né? Que dor que você vai resolver? Então, o que você colocou aí, acho que é fundamental. É pensar aí na jornada, na dor do cliente, o que você vai resolver desse cliente. Perfeito. É por aí. Legal, Sarkis. Um pouquinho antes você falou de um termo que eu acho bastante interessante, que é a personalização massificada. Até para o nosso público entender um pouquinho melhor disso, consegue dar um exemplo para a gente de personalização massificada? Boa, Thiago. Personalização massificada é qualidade para todo mundo. Quem que consegue oferecer qualidade para todo mundo? Porque hoje ainda né, o grande desafio que a gente tem no atendimento, oferecer qualidade para todo mundo. Né? Como eu falei, se a gente for resolver, por exemplo, com área de qualidade, aquilo tem um limite. Né? Gerenciar é você tomar decisões. Só que hoje é tudo escrito oral, WhatsApp, o chefe chama para uma reunião, manda um e-mail, dá uma ordem. Né? Como é que as empresas que estão resolvendo a questão da qualidade hoje estão fazendo? Né? Então, você tem empresas, gente competindo mais adiante? Tem. Né? E a qualidade está nas mãos de quem? Do consumidor. Então, eu vou dar um exemplo aqui dos Ubers, no plural mesmo. Né? Então, quem que escolhe os melhores carros? Né? Os melhores motoristas? É o Uber? Não, os Ubers não é. É o cliente. Ele clica, tem clique, like, estrela, aquilo sobe automaticamente no ranking, né? Sobe e desce. Se a nota for ruim, tira o fornecedor. Se a nota for boa, promove. Igual o YouTube, não tem gente assistindo todos os vídeos. Chefe, eu já vi todos os vídeos, pode colocar todos os vídeos aqui, que tá legal. Não tem.
Então, aquilo, primeiro a gente publica e depois filtra. Acho que no digital, Thiago, tem é quase que uma lei, né? Publicar. Hoje, você publica para depois filtrar. Então, você consegue oferecer qualidade para mais gente, o sujeito fica mais satisfeito, né? Antigamente, até a gente estava conversando o tal do ouvir o cliente. Não, eu preciso ouvir o cliente. No século passado, a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Então, o que você podia, enquanto empresa, fazer para deixar o cliente satisfeito? Podia ouvir. Vamos ouvir o cliente. É o que dá para fazer. Hoje, não. Hoje, você tem tecnologia para poder conversar com esse cliente, para oferecer qualidade, né? Só que você tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão, por exemplo, de uma área de qualidade, porque você vai deixar isso nas mãos do cliente. Perfeito, Sarkis. E aí, um pouco do que a gente estava falando, né, de estratégia, eu sou assinante de um clube de vinhos e eu li um dia o CEO desse... Isso aqui é água, tá? Você falou de vinho. Muito bom. De clube de vinhos, e ele falou que os clientes deles não falariam com máquinas. Os clientes deles tinham que falar com gente, né? Parece bonito isso na teoria, né? Até que se você vai testar na prática. Eu fiz uma compra uma vez de vinho para uma festa que eu ia ter no sábado e chegou na sexta, não tinha sido entregue ainda o meu pedido. Então, ainda estava no prazo, mas eu fiquei meio ansioso se entregar ou não, senão eu teria que sair para comprar em outro lugar o vinho. Então, eu liguei para essa empresa e, pasme, fiquei 5 minutos na fila, esperando 5 para ser atendido. O operador provavelmente fez uma consulta em algum sistema, em menos de 30 segundos, ele me falou, olha, senhor Thiago, fique tranquilo que eu já verifiquei aqui, o caminhãozinho sai a caminho da sua casa, você vai receber isso nas próximas 2 horas. Ou seja, ele consultou um sistema e me deu uma informação. Não foi legal a experiência de eu ficar 5 minutos na fila para ter essa informação. Agora, você imagina se essa mesma experiência eu tivesse ligado na central, talvez nem precisaria. Poderia colocar, por exemplo, no aplicativo, num site, alguma coisa assim. Mas mesmo que eu tivesse ligado e a central já me atendesse da seguinte forma. Olá, Thiago. Já te identifiquei aqui pelo número e vi que você tem um pedido em aberto, que, inclusive, consultando agora na transportadora, está em rota de entrega e vai chegar na sua casa nas próximas 2 horas. Ou seja, em menos de 30 segundos eu teria a mesma informação, sem ter falado com ninguém, e eu ia sair com uma experiência uau desse atendimento. Pois é, entendeu? Essa tela não podia estar na sua tela, né? A tela que a pessoa... Eu acho um absurdo o negócio que você liga para um lugar, para a pessoa olhar uma tela, para ela te falar, né? E essa tela podia estar no seu smartphone. A mesma tela que o agente consultou, podia estar no smartphone, né? Você falou de estratégia, Thiago. Eu acho que uma estratégia de Digital Customer Experience é assim, é o cliente certo, no custo certo, no canal certo, né? Então, de um lado, se você tem o robô, tem um exemplo da área de banco, então uma interação custa 20 vezes mais barato que uma ligação, custa 35 centavos uma ligação do robô, todo mundo quer ir para o robô, né? Então, você tem que pensar no seguinte, essa minha experiência, ela é mais simples, para interações mais simples, mais repetitivas, chato, né? E do outro lado, do outro extremo, você tem as interações no humano, né? Então, mais complexas, interações que hoje faz sentido ir para o humano, quando você está alinhado à sua estratégia de Customer Success, a sua estratégia de rentabilizar, para aumentar o lifetime value desse cliente, né? Aí faz sentido você ir para o humano. E no meio disso, você tem a experiência do canal, né? E todo mundo acha que experiência virou uma palavra vazia, né? Trocar capinha de celular a experiência, desbloquear cadeado de bicicleta com o celular a experiência, pedir comida pelo celular a experiência do canal, né? Então tem o seu tempo, né? Então, entre a ligação, que custa hoje, em média, R$7, e o bot, que custa 35 centavos, todo mundo quer ir para o digital. Claro, não é pecado, ele ganha de eficiência, mas o seu bot resolve, né? E a sua experiência no humano faz sentido, essa que você contou, né? Só fez você perder tempo. E a gente não pode perder tempo, que é a moeda mais cara no dia de hoje, é o tempo do cliente. Agora, Sarkis, você falou um pouco aí de canal e tal, não está no poder, esse poder não está na mão do cliente escolher o canal, por qual canal ele vai ser atendido. Por exemplo, eu nem pensei, de repente, de abrir o aplicativo dessa empresa. Eu fui e liguei, sei lá por quê, mas na hora eu estava com o telefone e liguei.
mas eu poderia ter escolhido outro, mas eu escolhi o telefone. Pois é, né? O cliente, quando quer reclamar, reclama até 8 canais. E a gente fala muito dessa história do cliente escolhe o canal. Mas, Thiago, o cliente escolhe o canal que resolve, né? Então, 30 anos, as pessoas preferem limpar um banheiro do que ligar. Mas diz o seguinte, se for para resolver, atento. Ficou desconectado? Eu acho que deu uma travada, Sarquis, no seu. Deu uma travada? Deu uma travada. Vou retomar aqui rapidinho, senão... Diz o seguinte, que entre 20 e 40 anos, as pessoas preferem limpar um banheiro do que ser atendido pelo telefone, né? Mas também, se for para resolver, prefere usar o telefone. E as pessoas, Thiago, pagam um atendimento melhor, né? Então, a gente tem que buscar poder de solução. Poder de solução. Um bot que não resolve também não ajuda nada, né? Porque, olha, Thiago, de 6 a 19% das interações com o robô, muitas vezes é só conversa. Obrigado. Olha, eu te adoro. Você é legal. E essas interações são pagas, né? Então, a gente precisa pensar muito no poder de solução, né? E ir para o digital, contar com a tecnologia para o cliente uma experiência adequada, né? Dentro do custo que você tem e dentro dos canais que você tem, que vai satisfazer esse cliente, né? Legal, deu umas travadas aí, mas eu acho que deu para entender, Sarquis. Na verdade, assim, o cliente vai onde resolve, né? Se ele tiver a informação fácil, ele resolve por onde ele tiver. A gente usa muito o exemplo do Uber, né, cara? Assim, Uber, eu nunca falei com nenhuma central, mas eu sempre, quando eu precisei no aplicativo, porque a corrida foi cobrada errada, qualquer informação, eu consegui resolver pelo aplicativo, né? E eu só tive um contato telefônico com o Uber, e foi eles que me ligaram uma vez, por uma experiência. Eu sou usuário muito assíduo do Uber, e eu sempre avalio com 5 estrelas, as experiências normalmente são boas, e uma vez em férias, o motorista foi muito rude no atendimento, inclusive com a minha filha, e aí eu fui lá e dei uma estrela. E eu nunca dou uma estrela. Eu fui nessa corrida, eu dei uma estrela. Passou, acho que em menos de 10 minutos, uma pessoa do Uber me ligou para saber o que tinha acontecido. Por que eu tinha dado uma estrela? Provavelmente ele analisou, né? Se aproveitou dos dados, né, dos analytics, para fazer tomada de decisão. Ligou para entender o que tinha acontecido. Aí eu expliquei o porquê, e eles tomaram uma ação, devolveram o dinheiro da minha corrida, falaram que inclusive ia falar com o motorista, enfim. Mas isso mostra que assim, eu não preciso realmente falar com ninguém para resolver meu problema e ter uma experiência legal. Basta que meu problema seja resolvido, né? É isso que conta, né? Pois é, Thiago. E no digital, o cliente faz o que ele mais gosta, ele manda, né? Então, aquela estrela que você deu, ele tira o fornecedor, né? Eu digo o seguinte, o Uber não tem gestor de equipe, gestor de treinamento. Imagine gerente de treinamento de motorista do Uber ou gerente de equipe, né? Tatuapé, Vila Prudente, Moca é meu, né? Não tem isso, né? Mas você tem na cooperativa de táxi. Então, o que a gente precisa, a gente estava até falando outro dia sobre isso, é um outro mindset, né? Não dá para atender a complexidade que a gente tem hoje do jeito que a gente fazia antigamente. E o que é melhor, todas as interações são avaliadas pelo cliente, mas você precisa abrir mão da qualidade da sua área, porque ela tem limite para analisar. Imagine se ele for analisar todas as estrelas na mão, tirar um relatório, for conversar com o chefe dele para tomar uma decisão para ligar para o Thiago. A sua ligação veio quase que instantânea, né? No modelo antigo, isso ia demorar pelo menos uns 3 meses. Quando o cara me ligasse, eu não ia saber nem do que ele estava falando, né? Pois é, mas é por isso que hoje a gente tem um volume de reclamações ainda, porque a gente ainda está com o mindset, Thiago, do século passado, né? E discutindo qual é a tecnologia que você vai colocar, né? É isso que a gente precisa pensar. No Digital Customer Experience, você tem um outro tipo de cliente que ele está muito mais empoderado, né?
E as suas soluções precisam acompanhar esse tipo de cliente. A gente diz o seguinte, quando o seu cliente começa a gostar do seu concorrente, gostar do concorrente, e você acha que você não precisa fazer nada, aí começa a ladeira abaixo. Né? Perfeito. Aí, Sérgio, para a gente dar uma pitadinha aqui de UX, eu acho que é legal, porque isso interfere bastante também na jornada, né, do cliente. Conta um pouquinho aquela história do aplicativo belga no Brasil, que eu acho que é interessante ela para a gente trazer para a conversa. Do belga, né? Então, a gente atendeu uma empresa, ela vinha trazer um marketplace aqui para a gente, para o Brasil. Então, era um piloto, ia funcionar na Bélgica e no Brasil. Sei lá o tamanho da Bélgica, acho que deve ser o tamanho de Guarulhos, né? Mas, cara, não tinha CEP. Mas não tem CEP para fazer as entregas? Não tem CEP, não. Na Bélgica não tem CEP, então a gente vai lançar aqui no Brasil sem CEP. Aí o consumidor, ele liga para a central de atendimento, né? Para quê? Para informar o CEP. Até porque vai falar com o ser humano, né? Quer dizer, a mentalidade, né, Thiago, já nasce sem a visão de cliente. Não é uma call center, a visão de cliente não é uma única exclusivamente do call center, mas é de todo mundo que trabalha nas organizações hoje. O cliente precisa estar no centro do seu processo, né, Sarkis? Você tem que fazer as coisas pensando nele, pensando como ele vai usar, como vai ser a sua jornada, para você aí sim partir para decisão de tecnologia, o que você implementa, o que você deixa no humano, o que você não deixa no humano. Enfim, acho que é isso, né? Tem que partir dessa premissa. Se você não entender o seu cliente, não souber o perfil dele, não customizar, você vai errar e aí vai fazer um site de cadastro que você não tem CEP. É isso, você vai errar com certeza. Né? Pois é. E depois para consertar é tão mais difícil, né, Thiago? É tão mais caro. Né? Tão mais caro. É por isso que as empresas precisam se preocupar precisa se preocupar com o futuro. Porque se você não olhar para o futuro, você corre o risco de fazer um investimento em alguma coisa que já está obsoleto. E aí sai caro. Né? O futuro hoje é caro. Sarkis, a gente falou um pouquinho de atendimento de humano, um pouquinho de atendimento de robô. Você acha que, então, tudo bem colocar robô para atender? Isso não vai estragar a experiência? Como que é a sua opinião sobre isso? Olha, Thiago, eu acho que o robô, ele tem também uma estatística que diz o seguinte, ele equivale à redução de 2,5% nos salários ou 5 a 6 pessoas. Você pega aquele projeto, é mais ou menos assim que você faz essa conta para ver o impacto do robô. Né? Agora, por isso que todo mundo quer ir para o robô. Vai resolver? Pelo menos 85% das solicitações para o robô, Thiago, ele tem que responder. Né? Tem um caso aqui que me apresentaram uma URA super bacana pelo mobile, e eu comecei a conversar com o robô responde, você conversa, o robô responde, de repente apareceu o número 9 na tela do celular. Que número 9 é esse daqui? É porque o robô esgotou a possibilidade do robô, então você vai apertar o 9 para falar com o atendimento humano. Vamos torcer para que não tenha fila. Então, a gente tem que usar... a tecnologia já existe e possibilita coisas incríveis, mas a gente precisa ter uma revisão do nosso mindset. Né? Muita gente fala, olha, tem que pensar fora da caixa, você tem que pensar fora da caixa. Mas a gente não pode abrir mão, Thiago, de um bom diagnóstico. Né? Perfeito. Eu não acho que a gente tem que pensar fora da caixa, não. Eu acho que a gente tem que revisar a nossa caixa, atualizar a nossa caixa para fazer um bom diagnóstico. E começa pelo que você disse, né? Olhar a jornada, entender as necessidades do cliente. Aí você tem o diagnóstico, aí você pode partir para a tecnologia. Né? E tem um pouco do que a gente bateu um papo outro dia, né, Sarkis? Você fala se estou entregando algum valor para o cliente, né? E fazendo um paralelo disso de automação ou não, para que eu quero um caixa do banco para sacar o meu dinheiro? Eu não preciso do cara. Eu vou no caixa eletrônico, né? Eu vou lá, ponho meu cartão, digito minha senha, pego o meu dinheiro e vou embora. Então, se não está agregando valor no processo, tem que sair, tem que tirar, tem que ter o caminho. Não é pecado você fazer automatizar, reduzir custo, né? Como você fala aí normalmente nos seus eventos. E
é isso. Não, se não está agregando valor, por que que a gente vai deixar lá no meio do caminho? Pois é, e olha, a gente está, o Fórum Econômico Mundial, né, todos os anos ele faz são os riscos, apresenta quais são os riscos globais e na digital, principalmente com o impacto do digital, né? Então, você tem uma série de intermediários que começam a perder valor, né? Então, o bilheteiro, o trocador, o garçom, o agente de call center, né? A gente está falando, por enquanto, dessas profissões, mas tem uma série de profissões que tudo aquilo, Thiago, que não for agregar valor, a gente está vivendo num mundo mais complexo hoje em dia, né? Tem mais pessoas, a gente tem o mérito de ter 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Em 200 anos, o planeta cresceu 7 vezes. Então, você precisa de mais autonomia, as pessoas precisam ter mais autonomia. Você acha que a relação entre o Digital Customer Experience e a tecnologia é algo para melhorar o relacionamento com o cliente, Safis? Sem dúvida, Thiago. Relacionamento é fundamental. Acho que o digital traz um negócio para a gente que é o seguinte, é confiança 2.0, né? Você faz tudo hoje em dia que sua mãe falou para não fazer, né? Você entra num carro do desconhecido, aceita a bala, toma água, né? A sua avó aluga aquele apartamento na praia para um desconhecido, fala, vó, mas o que você fez? Para que você, né? Você ia alugar alguma coisa na praia, você precisa saber o histórico da pessoa, quem é a família e tudo mais. Você compra alguma coisa de alguém que mora do outro lado do país, e tudo bem, você nunca viu a pessoa na frente, mas você compra dele. Então, o digital faz com que a gente possa confiar mais, né? Desconhecidos fazendo negócios com desconhecidos. Mas não é só uma coisa bonita, não, que a gente está melhorando, não, mas é por causa dos rastros digitais, né? Você consulta, você tem cliques, likes, estrelas. Então, o karma digital diz muito, e é uma linguagem muito simples, né? É uma linguagem muito simples. Então, melhorou sim o relacionamento com as pessoas. Eu acho que esse é o grande gol que o digital tem. A gente vai poder fazer mais negócios. Você falou uma coisa que eu acho bastante interessante, que é as pegadas, né, os rastros que a gente deixa. E, assim, hoje tem muita informação. Não dá mais para pôr a desculpa em falta de informação, falta de tecnologia. Você tem todos os insumos necessários para fazer uma experiência fantástica para o seu cliente, reduzindo custos ainda, com automação, e trazendo um resultado final muito melhor, né? Então, é isso. Acho que a gente tem que insistir, e dá para fazer melhor, e a gente tem que sempre buscar isso aí dentro da experiência dos nossos clientes. Né? Pois é, mas hoje é exigido um negócio, Thiago, que é filtrar, né? A gente parece que está na infância do digital, né? A gente tira foto do prato de comida, a gente vai não sei onde, tira foto, e não sei o que, posta o que não é para postar, compartilha o que não é para compartilhar, então cai em fake news, né? Então, a gente precisa saber lidar com esse volume de informações, né? Na verdade, alguns especialistas dizem o seguinte, o que está velho é o seu filtro, é a sua forma de filtrar as informações. Você quer ler tudo, a gente quer ler tudo. Fica uma pilha de livro, uma pilha de jornal. Não, preciso ler tudo, preciso ver. Não dá mais para ler tudo, para ver tudo, né? A gente precisa saber lidar com essas velocidade, quantidade, né? Qualidade de informação. Você checa as fontes, você verifica os links, você abre os links. Né? Só que nós somos uma geração migrante, né, Thiago? Nós somos a gente, talvez os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos, isso já seja algo muito mais simples, mas para nós ainda é complicado. Né? Então, ter um filtro que possa ajudar a filtrar informação, Thiago, e sempre, mas sempre pensar no resultado que impacta o cliente. De que forma você pode ser mais competitivo? Né? De que forma você vai inovar? Então, tem que ser inovação competitiva. É área de inteligência de dados, inteligência competitiva. Ou seja, o que você vai fazer, né, para conquistar mais clientes, rentabilizar os clientes e reter o cliente? É isso que você precisa pensar. Qualquer projeto que você for fazer, né, na dor do cliente. Sarkis, agora nós estamos caminhando para o final aqui, nosso tempo já está um pouquinho avançado. Vou fazer uma pergunta fácil de responder. A gente está no mundo exponencial, né? Mudando poucas coisas, então é fácil responder isso. Qual que é o futuro do Customer Experience?
Tiago, é um ponto muito bom. Você sabe, Netflix e Blockbuster conviveram juntos por 17 anos, né? E a gente acha que o futuro é um negócio que vem para todo mundo, tá lá na frente e vai chegar para todo mundo. A gente já existe o futuro, né? A gente convive com o futuro aqui. Então, a gente tem, por exemplo, instituições, vou dar um exemplo aqui, lá, o Banco Roxo, todo mundo conhece, né? Falando a mesma linguagem do seu cliente, muito mais próxima, numa comunidade, né, onde as pessoas se auto-atendem, não são nem colaboradores da instituição, e todo mundo é lover, né? Mas fala, mas eu posso garantir, eu posso confiar nessa qualidade, né? Porque quem responde melhor ganha lá os coraçõezinhos. Então, você falou de exponencial, né? É uma operação muito mais exponencial, né? É mais barata, e você fala a linguagem da nova geração. E, em contrapartida, você tem uma série de outras organizações que estão centralizando na inteligência artificial, Thiago, né? Olha, é só olhar o ranking de reclamações do Roxo com os outros, né? Que continuam na lista, né, das instituições mais reclamadas. Eu estava lendo agora uma notícia, agora, a partir de agora, nós vamos pegar a satisfação do cliente, vamos colocar, vai ser uma métrica aqui dentro de casa, né? Vai dar certo isso? Olha, hoje em dia, você deixa a qualidade para o cliente avaliar. É ele que vai dizer se isso está bom ou se está ruim. Porque você ganha, Thiago, eficiência gerencial, né? O digital, como eficiência operacional, fantástico, tem que ter. Agora, é preciso avançar um novo passo, que é a eficiência gerencial. Eficiência operacional, que é a digitalização digital, né? Você vai trocar os seus processos, vai colocar tecnologia, e agora a eficiência gerencial, onde a qualidade é medida diretamente pelo cliente. Então, acho que é por aí que caminha o futuro. A gente tem que pensar dessa forma aqui. E aí, o cliente nunca teve tão satisfeito assim, né, Thiago? Verdade, com muito poder na mão, né? Para poder mandar, desmandar, ele aprova, ele reprova, muito rapidamente. Então, é fácil hoje também a empresa ter o feedback e agir. Não adianta também ter o feedback e não fazer nada, e o feedback também ser limpo, né? Como um feedback do Uber, que ele avalia todas as corridas. Eu estava numa empresa outro dia, que você comentou, que também estavam com uma estratégia de agora queremos medir a satisfação do cliente, vamos implementar o NPS, vamos descobrir quem são nossos promotores, nossos detratores. Sensacional. Só tem um probleminha. Ele deixou na mão do operador qual cliente vai ser avaliado. Adivinha se isso vai funcionar, né? Assim, pois é. Cliente... Não, e assim, você faz a apresentação de pesquisa de qualidade para os gringos, né? Mas essa nota aqui, olha, essa nota de satisfação, ele foi muito bonzinho, né? Vocês são latinos. Os latinos são bonzinhos, então essa nota de satisfação não dá. Tá bom, aí você leva o NPS. Tá, olha, tem a pesquisa de satisfação e agora tem aqui o NPS. Não, mas espera aí, ele recomendaria para um amigo, mas para todos os amigos? Porque para o chefe dele ele não recomendaria isso daqui. Para o amigão dele recomendaria, mas para o chefe... tá bom, chefe, então vou pegar agora a pesquisa do esforço do cliente. Vamos juntar, né? Então, você começa a juntar NPS, pesquisa do esforço do cliente, pesquisa se vale a pena. Você começa a juntar um monte de pesquisa, sem contar, Thiago, o quanto você não aborrece o cliente com pesquisa, né? Exatamente. Tem que ser uma estratégia, né? Não pode sair fazendo aleatoriamente. Ouvir o cliente é do século passado. Deixa o cliente participar, né? Perfeito. Só que, como eu falei, você tem que abrir mão daquela área de qualidade que você tinha antes, daquela hierarquia, né? Da estrutura que você tem na empresa, porque tem estrutura que vai decidir, que vai dar carimbão, que vai falar com o gerente, com o CEO. Então, é uma mentalidade. As novas organizações, as startups, as empresas que estão competindo mais adiante, né? Uber, Amazon, Mercado Livre, iFood, todas elas, né? São muito mais exponenciais. O Mercado Livre tem 10 milhões de vendedores. Como é que conseguiu ter 10 milhões de vendedores? Porque quem decide quem fica e quem sai é o cliente. Perfeito.
Legal, Sarquis. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. E vamos agora abrir para as perguntas aí, Cris. Perfeito. Opa. Tá no mudo, É Cris. isso aí, agora sem o mudo. A gente recebeu aqui uma pergunta no momento da inscrição. Ela está aqui presente, eu acho que está, né? A Manuela, da DHL. A pergunta dela é a seguinte: o WhatsApp é um desafio de segurança da informação na empresa dela, né? Como contornar com o cliente forçando uma nova plataforma? É muito ruim, em termos de experiência, acredito eu, que seja essa a pergunta. Olha, Manuela, você precisa respeitar, primeiro de tudo, acho que a experiência do cliente. O WhatsApp, assim, na hora eu já vi uma operação que no final do dia começaram a fechar todos os bilhetes. Pá, 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 pá. Operação de cosmético, né? Mas por que está fechando? Não, porque chegou o final do dia. No dia seguinte, o cliente voltou a falar: fechou o meu bilhete, por quê? Porque você não está mais falando comigo. Né? Não, senhor, sabe o que é? É que o senhor ficou mudo. Não, eu fui para a aula. Na aula eu não posso continuar falando. Né? Eu entrei no metrô. Então, a gente tem que respeitar o que eu falei aqui, o tempo e a experiência do cliente. É uma ótima ferramenta. Só que vai e volta muitas vezes, pelo menos 8 vezes. E você vai levar 3 dias para concluir uma conversa. Então, é muito interessante, desde que o seu cliente tope essa experiência. Né? E você também entenda que essa experiência faz sentido para o seu negócio. Não vai fechar todos os bilhetes no final do dia porque o cliente não falou. Então, Manuela, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. E complementando um pouquinho, acho que ela está com receio aí da segurança da informação. Existe ferramenta profissional do WhatsApp, que é totalmente criptografada, todas as informações são seguras. Então, é um canal, sim, para ser utilizado. É muito seguro. Se você implementar corretamente, você tem toda a questão de segurança. Inclusive, se você tiver dados que precisam ser criptografados, como, por exemplo, um cartão de crédito, alguma informação assim, é possível fazer, sim, sem nenhum problema. E é um caminho sem volta, né? Não adianta. O WhatsApp ele vai ser canal de atendimento da sua empresa, ou hoje, ou daqui 6 meses, mas não tem jeito. Os clientes estão lá, né? Não tem como fugir. É isso aí. Manuela, acho que está respondida a sua pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca aqui no chat para a gente, tá legal? Uma outra pergunta aqui do Júnior, ele faz essa pergunta para o Sarquis. Sarquis, parece que o fundamento do Digital Customer Experience está no mindset da empresa e da operação. É isso mesmo? Exatamente, Cris. É aquilo que a gente precisa falar. Todo mundo quer inovar e todo mundo quer sair fora, pensar fora da caixa. Né? Então, não dá para você abrir e jogar fora todos os seus valores, o que você acredita, né? E você também não consegue inovar sem que você faça uma revisão de mindset. A gente muitas vezes faz os livros de administração, né? Porque é o que a gente tem, mas esses livros, pessoal, não foram escritos na época que tinha a internet. É antes disso. Então, a gente precisa entender de outra forma que o cliente está passando por uma mudança de comportamento, né? E não dá para a gente querer não ter um bom diagnóstico do que está acontecendo. O cliente está empoderado hoje, tem muito mais complexidade e você tem autonomia. O cliente quer poder clicar e mandar e decidir. Começa por aí. Né? Se você for focar na tecnologia, né? Tem outro dia o iFood estava falando, como é que eu faço entrega sem entregador? Porque isso não tem uma percepção de valor para o consumidor. Então, a gente tem que aprender, desaprender e jogar fora o que, do ponto de vista do consumidor, não faz sentido. Perfeito. Acho que está respondido, Júnior. Obrigado, Júnior. Obrigada pela participação, pessoal. É isso. Mais uma dúvida aqui, pessoal. Sarquis e Thiago. Para aplicar o Digital Customer Experience, qual seria o melhor caminho? Como começar o processo? A gente começa aí pelo Sarquis e o Thiago complementa, se quiser. Boa, acho que a gente tem que pensar no triângulo, né? O canal certo, com o custo certo, no cliente certo, né? Então, tudo virou experiência entre uma ligação
do ser humano, que custa R$7, e uma do bot, você tem URA, você tem telefone, você tem URA, você tem e-mail, você tem chat, você tem formulário, você tem bot. Qual é a melhor experiência para o seu cliente, em termos de tempo? Você vai usar o seu tempo ou o tempo dele, né? O cara vai ficar pendurado lá no chat enquanto você resolve? Ou ele traz para você, você resolve e depois você manda para ele? Então, é isso que você deve pensar. E qual é o dinheiro que você tem para isso, né? Inclusive, tem uma estatística aqui que diz que no Brasil, por exemplo, e-mail não pega, porque o tempo de resposta, Cristiane, de um e-mail, hoje, são 19 dias. Mas quem que pode esperar 19 dias por uma resposta de um e-mail? Então, às vezes nem responde, né? Então, qual é o nome da pessoa que perguntou? Maurício. Maurício. Então, Maurício, você entender esse triângulo, o custo, o cliente e o canal, é uma boa para que você possa tomar uma decisão de montar uma matriz, se você vai mais para o digital ou se você vai mais para o humano. Complementando um pouquinho do que o Sarkis falou, Maurício, de novo, eu acho que tem que começar fazendo uma radiografia geral da jornada do cliente, e aí sim, quando você tem a visão do todo, aí você começar a escolher aquilo que você consegue atender no digital, aquilo que você deve mandar para um humano, né? Eu dei o exemplo lá do Clube de Vinhos, aquela minha experiência era uma experiência para ser atendida no digital, que rapidamente você consegue dar uma resposta. Mas imagina se eu estivesse ligando num outro cenário, se eu estivesse ligando com o meu pedido em atraso, e o cara ainda visse lá no sistema dele que ia atrasar mais uma semana meu pedido. Cara, aí isso é um atrito, né? É um problema na relação, na interação com o seu cliente. E nesse caso tem que ter humano com poder de decisão, porque não adianta também eu transferir para o humano para ele falar a mesma coisa que um robô falaria, né? Eu tenho que mandar para o cara resolver o problema, ter mais autonomia. Uhum. Então, quando você pensa essa estratégia como um todo, você consegue reduzir custo colocando aqueles processos no digital, né? Aquilo que você pode e deve colocar no digital. Agora, você vai jogar para o humano muito mais complexidade. Então, esse humano também precisa estar mais treinado, ele precisa ter mais autonomia, precisa ganhar mais. Então, é todo um conjunto de estratégia aí que você tem que atuar. Perfeito. Inclusive, o Thiago complementando aqui, consultorias, né, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz o seguinte, que o nível 2 é o novo nível 1. Então, se você for para o humano, você tem que ter, como o Thiago falou aqui, muito mais preparado para lidar com as emoções, né? Porque o cliente mais empoderado, né, tem muito mais razão, né, do que sempre teve, né? Bem preparado, né? Ele já vem preparado, né? Legal, acho que está bem respondido aí para o Maurício. Tem uma dúvida aqui da Luciana. Como equilibrar a oferta de solução digital, né, para o cliente, redução de custos na operação e experiência do cliente? Como a gente equaliza isso? Luciana, vai tirar a dor do cliente você indo para o digital? Porque economia de custo certamente a gente vai ter, né? É mais barato, é mais exponencial, né? Mas a sua solução, vamos comparar, fazer o básico, a PA, posição de atendimento, com a sua solução digital. Vai responder pelo menos 85% das interações, né? Não precisa fazer muitas contas, muito científicas, não. 85% é o First Call Resolution, poder de solução de imediato de uma posição de atendimento. A sua solução vai? Porque se não for, vale a pena pensar o que você vai deixar na mão do cliente. O cliente pode fazer uma solicitação, pode pedir uma informação para você, né? Ou uma das duas coisas. Ou ele vai fazer uma solicitação, vai pedir uma informação. Se você não tiver dinheiro, às vezes a gente não tem grana, investimento para aquele projeto que a gente gostaria de ter, né? Então, vamos dividir, vamos pelas informações. Como exemplo do vinho que o Thiago deu. Por que aquela tela, que é só uma confirmação, gente, só checar um dado, precisa botar um cliente para ficar 5 minutos na linha, TMA, supervisor, equipe, e não sei o quê, e monitoria da qualidade, para dar uma informação? Né? Se você pode fazer ganhar tempo. Né? Verdade, não faz sentido mesmo.
E temos uma última pergunta aqui do Laudeci, ele pergunta o seguinte: como encantar um cliente com atendimento digital? Eu acho que é um resumão aí, né? Boa! Essa história de encantar um cliente. Olha, como é que ele. Valdeci? Laudecir. Laudecir, encantar cliente, né? A gente tem até algumas metodologias, tudo o pessoal usa, né? O Pateta, o Mickey, não sei o quê. Antigamente, esse senso de propósito, quando o mercado era muito dominado, os concorrentes parecidos, você conhecia todos os seus clientes, né? Então, fazia sentido você dar até um pouco mais. Olha, eu tenho mais consciência do meu propósito, inclusive meus colaboradores, inclusive né, o engajamento. Então, as pessoas vão estar mais à frente. No digital, só tem uma coisa que faça sentido: você deixar o cliente fazer o que ele mais gosta, mandar. Do contrário, a gente tem usuários, né? Você pedir comida pelo aplicativo, você fica encantado, né? A gente fica encantado com isso. Você fica encantado se aquilo chegar muito rápido com você, para você, a sua pizza chegar, não tiver torta, o queijo de um lado, a azeitona do outro, né? Tiver o entregador não te assustar quando ele chegar, né? Então, para o cliente ficar satisfeito no digital, você tem que deixar ele no controle. É ele que vai descartar ou que vai promover o fornecedor. Né? É o que o Jeff Bezos fala na Amazon. É o cliente que decide os produtos que vão ser promovidos ou descartados. Complementando um pouquinho do que o Sarkis falou, eu acho que um outro ponto que encanta o cliente no digital é quando você mostra que você conhece ele, que você sabe em que momento que ele está da jornada, que você tem uma relação com ele e você já identificou. Por exemplo, né, o Sarkis falou da questão de comida, eu uso algumas ferramentas de compras de mercado. Quando eu entro lá, o cara fala assim, olha, você quer repetir? Dá uma olhada, eu já tenho aqui a cesta de mercado que você fez da última vez. Você quer comprar isso aqui? Quer incluir isso? Ou se eu falar, não quero e for fazer uma lista nova, conforme eu vou colocando alguns produtos, ele já vai me sugerindo outros. Por quê? Porque ele conhece meu histórico de compra, né? Então, isso para mim também é um encantamento no digital. Quando ele mostra que ele me mapeou, que ele conhece, e aquele mapeamento está sendo feito para facilitar a minha vida, né? Eu dei o exemplo lá da loja de vinhos. Quando eu liguei, se ele já soubesse quem eu era e já identificasse meu pedido e já me informasse, também iria me encantar, sabe? Assim, você tem hoje muita informação, então fazer uso das informações não faz mais sentido. Nós estamos em 2021 e você não integrar sistemas, não trazer informação, não colocar analytics para trazer os dados de tomada de decisão em cima do perfil do cliente. Né? Perfeito, Thiago. E você pega todos esses dados, né, que você falou, que são fundamentais hoje em dia, e você ainda coloca valor nisso. Então, você pode descartar ou promover aquele serviço, né? Então, a gente está numa época em que dados e valor está muito simples na tela do consumidor. Acho que é a melhor forma de encantar o consumidor hoje no digital, é dessa forma. Tá perfeito, acho que mais do que respondido, Laudeci. Bom, pessoal, a gente não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai agora partir para o encerramento. Eu queria, primeiramente, agradecer a participação de todos vocês aqui nessa tarde, nessa audiência, tá? Esperamos vocês nos próximos webinars. A gente já tem um calendário aí previsto para o ano, vocês vão receber todas as comunicações. Participem, venham a aprender com os nossos conteúdos, tirar as dúvidas e não esqueçam de responder a nossa pesquisinha, que será encaminhada por e-mail. Queria aproveitar e agradecer a participação do Francisco Sarkis pela disponibilidade, pelo convite aceito, e ao Thiago Frederick também, nosso diretor de relacionamento com o cliente, também pela disponibilidade. Eu quero agradecer aí o Thiago pelo convite, é um prazer falar com vocês, pela Cristiane por toda a atenção, pelas perguntas que foram muito boas, gente, perguntas muito legais. Quem quiser continuar se interessando por Digital Customer Experience, sugiro, entre para a comunidade dos inquietos, né? Tem o nosso site www.iqtlab.com.br, IQTLab de inquietos. A gente ajuda pessoas, profissionais e empresas a competir mais nesse mundo digital. Não está VUCA não, pessoal, não está VUCA, só está digital. Então, acho que esse é o nosso propósito.
Obrigado. Perfeito. Sarkis, mais uma vez, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer bater papo contigo e agora com um público maior aqui para te ouvir. Eu acho que você tem muito aí a passar para todo mundo. Foi bem legal. Acho que o pessoal aproveitou bastante aí. E quem sabe numa próxima aí a gente está novamente aí com novos temas aí para conversar. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde e até a próxima.